Comandar e tocar peles, tambores, baquetas e pratos é uma das nossas paixões. E é o tipo de coisa que é até impossível você se imaginar longe disso, né? Mas a vida vai passando e chega um momento, para muita gente, é mais comum do que parece, o momento em que você meio que renuncia a alguns formatos, a alguns contextos, numa atitude de autoproteção e de cuidado com mente e corpo. Você, antes de músico, antes de baterista, você é um ser humano. Entre vários cenários, vários contrastes, várias dimensões, o equilíbrio é necessário para que tu não seja engolido, não seja tragado por esse ofício ou por essa grande paixão, até que ela se transforme em algo tão prazeroso, um chamamento, como eu gosto de falar, e passe gradativamente a ser uma ruína, um fardo, um peso desagradável. É sobre isso o tema desse episódio do Repercuta Podcast. My name's Paul and I'm a drummer. Repercuta! Paul Robert Thompson nasceu em 15 de setembro de 76, lá em Glasgow, na Escócia. Ele que é um dos bateristas mais importantes da cena indie britânica dos anos 2000. Ficou mundialmente conhecido como baterista original, um dos fundadores do Franz Ferdinand, banda que fez muito sucesso, banda consagrada no pós-anos 2000, permanecendo no grupo desde sua fundação, lá em 2002, até sua saída em 2021. E muito antes da fama com Franz Ferdinand, ele já fazia parte da efervescente cena alternativa de Glasgow, inclusive passando por lugares clássicos lá na Escócia. E antes do estrelato, ele participou de diversas bandas, com destaque para The Yumi Fur, a Correcto, a Amor e a Long Leg. E foi justamente na The Yumi Fur que ele conhece o Alex Kapranos, vocalista do Franz Ferdinand, amizade que daria origem à banda anos depois. Mas ele trabalhou em algumas outras áreas, foi DJ, músico freelancer em outros instrumentos e também ele chegou a ser modelo para a Escola de Arte de Glasgow, inclusive com nu artístico. Ele também fez parte das bandas The Purple Bajangas e Proforma, mas foi no Yumi Fur que ele conhece Alex Kapranos, vocalista da banda. Sobre a criação do Franz Ferdinand, a gente sabe que ele não entrou como baterista. Inicialmente ele tocava guitarra e depois de alguns ensaios, logo no início da banda, ele decidiu trocar de instrumento com Nick McCarthy e assumiu definitivamente a bateria. Essa mudança acabou definindo também uma identidade sonora única na banda. Sobre seu estilo de bateria, o Paul Thompson nunca foi um baterista de grandes demonstrações técnicas, não é o tipo de solista virtuoso, toca para a banda e a sua principal característica é a eficiência e as notas certas nos lugares certos, muito assertivo no que impunha nos grooves e levadas. Entre seus elementos marcantes no seu estilo como baterista, nós temos os grooves extremamente dançantes, a influência do pós-punk dos anos 70 e 80, suas levadas precisas e o uso inteligente de notas fantasmas, principalmente na caixa. Com relação à prataria, ele normalmente dava preferência a conduzir no chimbal, usando pouco prato de condução, nada de efeito também de prato. E poucas viradas, mas sempre muito musicais, então são poucas viradas mais marcantes, você lembra bastante logo de cara. Um bom exemplo é a Walk Away, que inicia logo com a virada de caixa. Entre suas referências, é possível citar nomes ligados ao punk, ao new wave e ao pós-punk, ajudando o Franz Ferdinand a criar um som em que a bateria funciona quase como um motor para fazer o público dançar. A banda ela não faz só sucesso nos grandes palcos, mas também nas pistas de dança mundo afora. E músicas de destaque em que a bateria se expressa mais, além da Walk Away que citei, a Take Me Out, que é clássica.
a Michael, a Do You Want To. I Know You Girls, Are You the Reason We're Living? e também a Outsiders, que ele, nessa, uma das que mais curto, ele faz uma levada ali com panderola e meio tribal, distribuindo a movimentação entre caixa e tons. Em resumo, a abordagem do Paul Thompson é minimalista, mas extremamente sólida, exatamente a cara do Franz Ferdinand. Com relação à sua contribuição além da bateria, ele fazia muito mais do que comandar tambores, peles e baquetas na banda. Ele contribuiu com segunda voz, ele participou dos arranjos também das músicas, já que tem habilidade também nas cordas, ajudava nas composições e também colaborou na identidade visual da banda. Sobre seus equipamentos, ao longo da carreira ele utilizou diversos kits de bateria, mas ficou muito associado a Hi-Yo Drums, que é uma marca britânica. Ele que se torna artista da marca em 2008. Estando na banda de 2002 a 2021, usou sets de madeira. Também há registro dele com set de acrílico. Ele usou Sonor, que é a marca alemã, os pratos Sabian e as peles sendo Remo e Evans também. São essas as marcas mais presentes nos registros de vídeo e foto do Paul Thompson comandando os tambores do Franz Ferdinand. A discografia com Franz Ferdinand conta com os álbuns auto-intitulado Franz Ferdinand, de 2004, o You Could Have So Much Better, de 2005, aí a fase onde eu mais conheci a banda, mais consumi. Depois a Tonight, Franz Ferdinand, de 2009. Em 2013 saiu Right Thoughts, Right Words, Right Action, e o álbum de despedida dele, o Always Ascending, de 2018. Após a saída dele, sai mais um álbum, já com a Audrey na bateria, o The Human Fear. Além disso, ele participa também de EPs, singles e coletâneas e do projeto FFS. Em 2009, alguns leitores da publicação Dear Scotland, lá da Escócia, o elegeu o maior baterista escocês de todos os tempos, reconhecimento significativo, considerando a tradição musical dentro do rock com os bateristas de lá. Hi, it's Paul from Franz Ferdinand. Curiosidades, ele tocava guitarra, baixo e teclado antes da bateria, multi-instrumentista. Ele teve um programa de rádio chamado They Are Only Records Paul, na rádio universitária Sub-City, e criou um selo independente chamado New, voltado para lançamentos em vinil. Ele também atuou como DJ ao lado da então esposa à época, a Esther, sob o nome de Polyester. Com Franz Ferdinand, o Paul Thompson veio ao Brasil 8 vezes, nos anos de 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 e 2018. A banda bem ativa aqui no país, sempre passando por aqui quando lançava álbum novo. A banda também esteve em 2024, mas já com a Audrey Tite nas baquetas.
E logo no início da banda, principalmente nos pequenos shows, em pequenos auditórios e casas menores, eles faziam um número que era após o bis. Após a banda sair, apenas o Paul voltava e ficava trocando uma ideia lá com o público, até puxar o primeiro groove, e aí o restante da banda ia entrando gradativamente. Era a marca registrada dele no início. Ele também grava o álbum Tonight, obviamente com a Franz Ferdinand. Eles gravaram numa prefeitura abandonada, com acústica bem específica. E sobre sucesso, o Paul falou em entrevista que teve várias bandas antes do Franz Ferdinand. Então o sucesso para ele foi algo que ele não soube muito o que pensar, porque sempre fez tudo igual em todas as bandas. Entre alguns templos do rock escocês, em que o Paul tocou, virou uma figura carimbada, temos o Glasgow Barrowlands, o Barrowland Ballroom e o King Tut's Wawa Hut. São casas fundamentais. É nesse cenário, inclusive, que surgem bandas como Franz Ferdinand, Mogwai, Travis, Biff Clyro, Snow Patrol, Belle Sebastian, Frightened Rabbit, entre outras, e que contribuíram para Glasgow ter se tornado um dos grandes centros mundiais do indie rock e do rock alternativo. O Paul Thompson passou por todas essas casas. E fora de Glasgow, é importante registrar aqui o sucesso que eles tiveram nos Estados Unidos, o que é algo até um pouco difícil para as bandas britânicas. Em entrevista também, o Paul falou que prefere muito mais estar junto com a banda ensaiando. Ele curte mais esse processo de composição do que a distância, e até mesmo em detrimento dos shows excessivos. Don't really like working on stage. I'd rather be working when it's just the four of us in a rehearsal room, but needs must, I think. So. E ele se despede da banda em outubro de 2021, anunciando sua saída do Franz Ferdinand após quase 20 anos. O comunicado deixou claro que a decisão ocorreu de forma amigável, e embora ele tenha surpreendido os demais integrantes, ele escolheu sua sucessora, nesse caso a baterista e produtora Audrey Tate, que permanece na banda até pelo menos o dia de gravação desse episódio, 2026. Na época ele declarou: Franz Ferdinand foi, é e sempre será uma família e uma enorme parte de mim. Após deixar a banda, ele volta a se dedicar e gasta mais tempo a projetos independentes, especialmente o Long Leg e outras colaborações na cena musical de Glasgow. Ele continua ativo como músico, agora numa rotina mais leve, mais reduzida, né? Mas também compõe e participa da cena alternativa escocesa. E a despedida da banda foi marcada por um post no Instagram em que literalmente tem uma foto dele lá passando as baquetas para Audrey, num gesto de tranquilidade, de consciência, apenas se despedindo da banda da forma mais amigável possível. Na nota oficial, à época, o texto da Franz Ferdinand dizia: Olá mundo, o Paul está saindo da banda. Foi meio que um choque para nós quando descobrimos, então provavelmente vai ser para alguns de vocês também. Paul tem sido nosso amigo por mais de 25 anos e estamos empolgados para que isso se mantenha por pelo menos mais 25. Ele é um cara engraçado, inteligente, sensível, nada mal, como baterista também. A ironia também é uma das marcas registradas da banda. Você não passa 20 anos em turnê pelo mundo com alguém sem que essa pessoa se torne uma família ou parte da família, e isso não vai mudar em nenhum momento próximo. Estamos felizes por termos compartilhado essas aventuras e experiências juntos e esperamos ansiosamente pelos seus próximos passos.
Depois de ter tocado com o Paul por tanto tempo, é óbvio que não poderia ser qualquer pessoa atrás do kit do Franz Ferdinand. Então, estamos felizes em dizer que uma das melhores bateristas do mundo está se juntando a nós. Muitos de vocês em Glasgow já devem saber como a Audrey Tite é uma musicista incrível e estamos para lá empolgados de tê-la conosco. É totalmente natural tocar com ela e ela nos faz rir bastante. Tem sido eletrizante estar no estúdio com ela e nós mal podemos esperar para tocar ao vivo para vocês. E alguns relatos de alguns tabloides à época da saída do Paul, ficou meio nebuloso a questão da saída dele, apesar de já ter sido explicitado que não foi por nenhum problema com os outros músicos. E aí aos poucos as notícias foram saindo e o motivo central da sua saída envolveu a sua saúde mental e o desgaste físico gerados pelas intensas turnês. E aí as peças desse quebra-cabeça vão aparecendo porque envolvem as questões pessoais e de isolamento. O Alex Kapranos revelou em entrevistas que a pandemia afetou profundamente o Paul e que ele passou um período de isolamento muito recluso. E quando a banda voltou a se reunir para ensaiar, o Paul já não estava mais em condições ideais e a ideia da banda era voltar meio que para compensar esse tempo. Então veio, na verdade, uma pegada mais exaustiva e que envolvia os ensaios, gravações e principalmente rotinas de viagens, o que foi um peso muito grande para o Paul Thompson. Alguns relatos de fãs em comunidades apontavam que o desgaste das viagens constantes e ataques de ansiedade que o Paul passava, antes dos shows principalmente, também foram fatores determinantes para sua saída. E o Paul também passou por uma lesão. Vale ressaltar que a saída definitiva não tem a ver com um incidente que aconteceu logo em 2019, quando ele quebrou um dedo após uma obra de arte do hotel onde ele estava ter caído em sua mão. Mas que não foi por isso que ele se retirou da banda não. E o seu legado e sua importância. O Paul Thompson, embora raramente apareça nas listas de bateristas virtuosos, ele influenciou uma geração inteira de músicos do indie rock pós anos 2000, ao mostrar que groove, precisão e identidade podiam ser mais marcantes do que velocidade ou técnica exuberante. A bateria do Paul ajudou também a transformar o Franz Ferdinand em uma das bandas mais influentes do renascimento do pós-punk, que foi chamado assim no pós-2000, criando levadas simples, memoráveis e perfeitamente intrincadas e encaixadas nas guitarras e no baixo da banda. Ele é um exemplo de baterista cujo impacto vem da musicalidade e do senso da canção, de tocar para música, um dos motivos aos quais eu também curto muito o trabalho dele. Muito mais isso do que a complexidade técnica, o narcisismo técnico e as grandes invenções, as grandes movimentações. E aí eu lembro que na minha trajetória pessoal também, eu curto muito o trabalho dele, já falei isso antes aqui, até no episódio sobre bateristas escoceses, e um dos motivos aos quais eu deixei o Paul para um episódio dedicado, né? Eu lembro que em 2002 foi o ano que eu fiz essa virada, meio que do futebol pra música. Entre as bandas que eu tava descobrindo, massa foi conhecer o Franz Ferdinand, porque as bandas que eu tava descobrindo já existiam e tal, né? No caso do Franz Ferdinand eu peguei desde o início ali, e foi massa acompanhar o surgimento da banda com os hits. E a presença do Paul Thompson me agradava sempre, assim, a vibe meio indie, meio despojado ao tocar e também dançante. Um dos caras que eu curto, assim, nesse período. Eu lembro que era ele e o Fabrizio Moretti, os dois que prestavam mais atenção dentro do rock, assim. You know, we're very fortunate that we get to sort of travel around and sort of meet people from kind of different countries and find that everybody's kind of on the same page. And there's lots of things that have happened to us as a group, and then things that have happened to us sort of individually as well. Obviously having kids is pretty special. A campanha Junho Verde é dedicada à conscientização sobre a saúde mental masculina. O movimento tem como objetivo principal
quebrar tabus culturais, incentivar o diálogo aberto sobre emoções e encorajar os homens a buscarem apoio psicológico sem receio de julgamentos. A gente sabe que existe esse estigma dessa realidade. Historicamente, homens são ensinados a reprimir os sentimentos e a encarar a vulnerabilidade como fraqueza. Esse comportamento agrava o sofrimento emocional e aumenta os índices globais de adoecimento e suicídio. A campanha reforça que pedir ajuda é um sinal de coragem e força e não de fraqueza. Sinais de alerta: fundamental que homens, familiares e amigos fiquem atentos a sintomas que duram mais de 2 semanas. Mudanças bruscas de humor, irritabilidade, desânimo constante, isolamento social, perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas, alterações severas no sono ou no apetite, aumento no consumo de álcool ou outras substâncias e falas de desesperança ou autodepreciação. Como cuidar e onde buscar ajuda? Falar sobre o que você sente, expressar emoções com pessoas de confiança, também alivia essa tensão acumulada. E temos o atendimento público no SUS, na unidade de saúde mais próxima da sua região, para consultas com psicólogos ou psiquiatras. E também o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que oferece apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188. Tá aí um tema também que eu poderia, posteriormente, eu já estava pensando nisso também, dividir algumas coisas com vocês, nesse foco da saúde mental mesmo, que envolve muita coisa, envolve idade, né? Envolve as autopressões, as pretensões, né, que você tem enquanto músico e que eu tenho enquanto músico, enquanto produtor de podcast, a coisa do convívio nas redes sociais que em certa medida também te afeta, e essa coisa de desacelerar também, acho que talvez eu possa contribuir algo com vocês também, porque sou o tipo de pessoa também que me cobro muito, levo uma vida agitada mentalmente, digamos assim, com muitas ideias e tal. Às vezes eu queria aquela coisa de ter um dia de 50 horas, assim, eu sou desse tipo também. E às vezes eu acho que até passa um pouco do meu limite mental mesmo. Eu vou até eu vou até esgotar, né? Curto muito fazer tudo que eu faço, então acabo buscando a maior experiência possível, sabe? Então às vezes pequenas atividades que não vão te dar aquilo tudo, o 10 de 10, digamos assim, também é prazeroso, sabe? É bom diluir isso e fazer outras atividades até para não ficar preso, né? Aquela autopressão dentro daquela sua própria bolha. Mas é um tema que eu prometo trazer mais na frente, assim que tiver mais estruturado mesmo, para não falar tanta besteira aqui e ter algo mais pronto assim para falar. Fica o exemplo aí do Paul Thompson, e para todos nós, na verdade, não só músicos aqui, o podcast de bateria e percussão, mas para tudo na vida, né? Para toda atividade. Espero que tu tenha curtido esse episódio. A gente se vê, se encontra, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço, galera.